Paz do Senhor, pessoal. Seguinte, estou aqui com o presbítero Alex Hunter, policial militar também. Esse cara é autoridade máxima. E agora, bacharel em Direito. Esse homem é outro patamar. Meu Deus do céu. E a gente liberou aquele link para o pessoal responder, fizemos um vídeo específico para o pessoal responder questões específicas sobre essa situação atual hoje da igreja, essa paralisação que está acontecendo em Aracruz, no estado, no Brasil e no mundo, devido a um vírus chamado coronavírus, né? E a gente elaborou algumas coisas a partir daquele questionário e o Alex vai bater um papo com a gente aqui a respeito disso. Tá tranquilo aí, Alex? Graças a Deus. Sempre anda com idade. Esse homem é benção. Alex, o que tu acha que Deus quer nos ensinar com essa paralisação, com essa proliferação desse coronavírus, esse excesso de informação? O que tu acha que Deus quer nos ensinar com isso? Então, Deus ele sempre tem um propósito. Tudo que acontece, ele sempre nos ensina algo. E dentre as muitas coisas que Deus quer nos ensinar com essa crise, com essa paralisação referente ao coronavírus, o Covid-19, uma coisa é certa que ele quer nos ensinar, que a palavra de Deus é viva. Por que eu falo isso? Porque no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 24, a Bíblia nos diz que isso aconteceria. Essa situação de peste, de guerra, nação contra nação. E isso mostra mais do que certo que a palavra de Deus ela é viva. E diante dessas situações nós não devemos nos preocupar. Então isso é uma das coisas que Deus quer nos ensinar, quer nos mostrar que a palavra de Deus é viva. Outra coisa que Deus nos ensina com isso é que todos nós somos iguais. Isso é verdade. Porque essa crise, esse coronavírus, ele tem se alastrado pelo mundo e ele não escolhe raça, ele não escolhe posição social, ele não escolhe cultura, ele não escolhe país. Você observa que ele tem atingido várias pessoas de várias raças, de várias classes sociais. Isso nos mostra que todos nós somos iguais e isso Deus nos ensina através dessa paralisação. Pois chegou um período de uns anos para cá que o homem se esqueceu diante das diferenças sociais que vinha adquirindo que nós seres humanos somos iguais e que não há nada que nos separa, que nos diferencia um do outro, enquanto humanos. Então, basicamente, isso é o que Deus nos ensina com essa paralisação, com essa crise. Maravilha. E Alex, a gente quanto jovem e quanto igreja, entendeu? Nesse período de mocidade e sendo igreja do Senhor, não igreja templo, não igreja instituição, mas corpo de Cristo na terra. Qual que é o nosso papel hoje, em meio a tudo isso que está acontecendo? Então, um pastor americano de nome Hayden Wilson Tozer, em um dos seus sermões, ele disse: "Um mundo desesperado precisa de uma igreja corajosa." E nesse cenário de desespero ao qual o mundo está enfrentando, é aí que a igreja tem que mostrar o seu papel de coragem. Tem que ser diferente. Se nós observarmos, por trás desse cenário de crise, existe uma guerra espiritual. E como nós vencemos essa guerra espiritual? Como uma igreja corajosa, uma igreja diferente, uma igreja preparada, vence essa guerra? Através das nossas armas espirituais. Para que possamos vencer guerras, nós temos que utilizar armas. E o apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo de número 10, ele diz: "Porque as nossas armas não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas." E qual é a primeira arma que nós
temos que utilizar para vencer essa guerra e o nosso papel enquanto igreja? Oração. Na epístola de Tiago diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Então, nós enquanto igreja, nós temos que orar, suplicar, clamar a Deus diante dessa situação, porque é através da oração que nós vamos vencer essa situação. Em 2 Crônicas também, capítulo de número 7, um texto que tem sido muito utilizado nesse período de crise. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face. Então, esse é o papel da igreja, esse é o caminho. Orar. Porque a oração pode muito em seus efeitos. Também uma coisa que a igreja deve fazer nesse período é manter a saúde emocional, manter a calma, a tranquilidade, mostrar que é diferente para o mundo, exteriorizar ao mundo a sua diferença através da calma. Porque se nós, enquanto igreja, não tivermos paz e calma para demonstrar ao mundo a paz que o Senhor nos oferece, nós não estamos desempenhando um papel enquanto igreja. Se o mundo olhar para nós e ver uma igreja desesperada, aflita, preocupada, desesperançosa, eles não conseguem ter uma esperança naquilo que nós pregamos, que é o Senhor. Então a igreja, ela tem que manter a calma, saúde emocional. É claro que nós estamos recebendo muitas notícias diante das reportagens, noticiários, a imprensa, internet tem falado muitas coisas de morte, números de casos confirmados, e isso muitas das vezes causa um pânico. E nós pegamos tudo isso que as pessoas falam, tudo isso que a imprensa fala, pegamos tudo isso que ouvimos e falamos para Deus. Mas o importante é nós pegarmos aquilo que Deus fala conosco e falarmos para essas pessoas. Então esse momento de crise do coronavírus, do Covid-19, acho que isso é importante, nós demonstrarmos e exteriorizar essa paz que Deus deixou a nós. E também lembrar dos necessitados, né? A Bíblia fala que nós, na própria epístola de Tiago, que a fé sem obras ela é morta. E diante dessa crise que está acontecendo, muitas pessoas estão sofrendo privações diante da crise econômica também que está surgindo com essa situação. Então a igreja, nós enquanto igreja, devemos então lembrar dessas pessoas, ajudar naquilo que for preciso, ter amor ao próximo, que é o primeiro mandamento do Senhor. Amém. Cara, eu acredito plenamente que não somente a igreja, mas o mundo ele não será o mesmo depois dessa retomada, depois que essa paralisação acabar, depois que esse caos ele passar, né? E em meio a tudo isso que você tem falado, eu realmente fico pensando nisso. Tipo, não vai ser mais a mesma coisa. Isso. Eu estou para te dizer que a crise está nos fazendo sair da normalidade. É verdade. A crise está nos fazendo sair daquilo que é comum, daquilo que é uma rotina. A palavra do Senhor fala, Romanos 8, 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então a gente pode tirar um proveito disso. É claro que é uma situação preocupante, isso é verdade, mas essa crise tem nos feito sair da normalidade. Nunca se houve uma mobilização mundial tão grande em prol de uma coisa, né? A igreja nunca orou tanto nessa época. Muitas pessoas nunca leram tanto a Bíblia como estão lendo hoje. Antes, as pessoas que não tinham tempo para nada estão tendo tempo para tudo. Então, assim, e essa crise com certeza tem um propósito.
eu creio que é de um grande avivamento para esse mundo. Quando nós olhamos à luz da Bíblia, todo grande avivamento foi antecedido de uma grande crise. Se nós olharmos o livro do profeta Joel, o livro do profeta Abacuque, nós podemos ver isso, que todo avivamento foi antecedido de uma crise. Então, eu creio que a igreja não será a mesma depois da crise. Se o nosso nível não foi elevado, nosso nível de profundidade, nosso nível de intimidade não foi elevado depois dessa crise, é porque nós não estamos dentro do propósito. Não. Eu creio plenamente que isso realmente vai destravar muita coisa. Você falando aí que pessoas que não tinham tempo hoje estão tendo tempo, e tipo, esse tempo que as pessoas estão ficando dentro de casa, você contou esses dias um testemunho de um civil que entrou em crise porque estava muito tempo dentro de casa. Isso. E eu estava esses dias, ontem eu estava conversando com o Ziel e André do Estúdio Casa, eles falando que esse tempo que eles estão ficando em casa, eles estão estudando, estão se aprofundando em um conteúdo específico, tem muita coisa, tipo, ideias aflorando, né? Então, enquanto uns estão manifestando uma paranoia, né? Tipo, confuso com tudo isso que está acontecendo, outras pessoas estão planejando, organizando e se aprofundando em algo específico. Para quê? Pensando no que vai vir após essa crise, se preparando para o que vem após isso que estamos vivendo hoje. E, Alex, a palavra diz que na multidão de conselhos há sucesso, né? Tipo, aquele que muito se aconselha nos seus planos, esse terá sucesso. Você, como uma autoridade hoje eclesiástica, uma autoridade civil, né, e uma autoridade acadêmica também, tem muito para nos ensinar, nos ensina muito. Qual seria o teu conselho para o jovem hoje em meio a tudo isso que está acontecendo? Tipo, ó, faça isso, se aprofunde nisso, seja específico nisso. Eu vou usar um texto bíblico na segunda carta de Reis, capítulo de número 7. A Bíblia vai nos dizer que Samaria estava em crise. O exército sírio, juntamente com o rei Ben-Hadad, cercou a cidade. E com o passar do tempo, a cidade cercada, as comidas foram se acabando, os mantimentos se esgotando, os preços foram inflacionados. Eles estavam comercializando cabeça de jumento, fezes de pombo, estavam partindo até para o canibalismo, diante da crise e da fome que estava instalada. Só que em Samaria tinha profeta. Meu Deus. E o conselho que eu deixo para as pessoas é para sermos profeta nesse momento de crise. O interessante é que mesmo Samaria atravessando esse momento de crise, havia um profeta, o profeta Eliseu. E quando ele foi ser consultado pelos mensageiros do rei, o porquê daquela crise, o porquê daquela situação, em momento nenhum o profeta Eliseu questionou, murmurou, nem tampouco saiu espalhando terror para as pessoas. Mas ele lançou uma palavra profética, ele lançou uma palavra de esperança, ele lançou uma palavra de vida. Ele disse: amanhã, nesse mesmo tempo, Deus fará grandes coisas nessa cidade. Então, o conselho que eu deixo para você que está nos assistindo: seja profeta, lance palavras de esperança, lance palavras de vida, palavras que vai trazer conforto para aqueles que estão ao teu redor, para a tua família. Nós estamos vendo muitas pessoas atemorizadas, preocupadas e lançando palavras de medo, pânico. Muitos que se dizem cristãos, mas nós, enquanto igreja, nós temos que espalhar vida através da nossa vida, também através das nossas palavras. Então,
Esse é o conselho que eu deixo para todos que estão nos acompanhando. Uau. Galera, tipo, hoje esse vídeo está sendo produzido, está sendo gravado nesse período de paralisação, de caos. Cara, você que vai assistir esse vídeo em outro período, né? Assistir a gente mais no futuro, essa crise já vai ter passado. Esse período já vai ter passado. Mas o profético continua. Esse conselho ele é muito válido para esse período que a gente está vivendo e é válido para a nossa vida como um todo. Entendeu? Então, fala o seguinte agora. Hoje nós temos, acho que em 113 inscritos. Você está assim, nós temos 113 inscritos. Cara, eu creio plenamente que a gente vai chegar a milhares e milhares de inscritos nesse canal para poder realmente profetizar sobre a tua vida que está assistindo. Então, se não é inscrito ainda, se inscreve aí no canal, clique em gostei e compartilha esse vídeo, cara. Nós estamos fazendo história, nós queremos fazer história contigo. Deus abençoe, fica com Deus. Amém. Show. Peraí.